Você que é um CEO e nas andanças por LinkedIn aí, que a gente andou dando uma pesquisada no seu nome, a gente viu muito elogio, falando que você é um baita de um líder, tal. O pessoal tá querendo aumento. Eu queria saber de você que lida tanto com pessoas, né? E a gente sabe que o mais difícil, às vezes, de um cargo de liderança é lidar com gente mesmo. Como que você vê o trabalho do Abel Ferreira nessa questão humana também, né? Eu queria fazer esse paralelo porque eu acho que o trabalho do Abel é fantástico também, muito por conta dessa relação humana que ele constrói com seus comandados e comissão técnica, enfim, todos os envolvidos no processo, né? Enfim, como um líder nato, queria que você falasse o que você vê de Abel Ferreira, quais exemplos que você acha que ele dá para todas as áreas, né? Eu acho que o futebol também dá muitos exemplos para nossa vida normal. Eu acho, assim, primeiro que eu acho que é fantástico o trabalho que ele faz do ponto de vista de, independente de ser palmeirense, do que ele conquistou, como ele constrói as coisas, né? Porque eu acho que a primeira virtude do Abel, e aí eu vou voltar uma casa atrás, estava falando, por exemplo, da não torcida, né? No estádio durante muito tempo. Para mim isso é fundamental no trabalho do Abel. Porque se o trabalho do Abel vem com torcida em campo, talvez ele não tivesse tempo de implementar as coisas que ele precisava. Porque a gente sabe como é o nosso torcedor. Ainda mais cheio de moleque da base, né? Nosso torcedor, o Rony, faz o que faz em campo e tem cara que não gosta do Rony. Sim. Né? Então, assim, eu acho que aquele período que não tinha torcida, eu acho que deu para ele a tranquilidade. Porque, assim, tem algumas coisas que aconteceram naquele período. Ele tava insistindo com alguns jogadores ali que se tá no Allianz lotado, o cara ia pirar. A gente até brincou no Paulista na final de 2020. Se tem torcida naquela disputa de pênalti, que é aquele pênalti do Gustavo Gomes no último minuto no jogo, não ia ganhar com torcida ali a disputa de pênalti. Você já ia virar. Aquele já era pandemia, mas era o Luxo ainda. E era o Luxemburgo. Mas o Abel pega alguns jogos também que com torcida teria um outro peso, né? Tipo o River lá em Avejaneda, por exemplo. Sim. Com torcida ia ser um outro jogo. Yes. Como ia ser outro jogo aqui também. Então, talvez não seria um 3-0 lá e 2-0 pra eles aqui. Aquele dia eu perdi uns 5 meses de vida. Nossa, ali foi o jogo mais sofrido. Porque a torcida muda muito o ambiente do... Muda, então eu acho que ele teve a E aí ele ganha Libertadores, que era um negócio que o clube buscava há muito tempo. Aí ele... E aí eu acho que o que ele começa a mexer, que eu acho que ele começa a fazer os jogadores acreditarem naquilo. E aí o líder tem isso, né? Que fala walk the talk. Que é fazer com que você tem que ter as coisas e fazer o seu dia a dia igual você fala. Não adianta você falar pro jogador, não faz isso, e eu faço ao contrário. E ele é assim, né? E ele é estudioso, e ele trabalha... Tem um livro que fala sobre a excelência das 10.000 horas, né? Então esse livro fala... Até esqueci o nome do livro agora. Mas ele fala sobre... Os Beatles são os Beatles porque os Beatles começaram a tocar em Inferninho, em Amsterdã, tudo para fazer 10.000 horas tocando. Então ele fala assim, todo mundo que faz alguma coisa 10.000 horas fica expert, né? E o Abel tem isso, ele é trabalhador, cara. Você vê que... Acho que tá vendo o Marcos Rocha falar outro dia, ele falou assim, o Abel é impressionante da palestra dele, que ele fala que vai acontecer e acontece, né? Por quê? Porque ele viu o vídeo, porque ele se preparou para aquele momento. E eu acho que com isso ele começa a ganhar o jogador. O grupo, né? O grupo. E aí ele entra numa outra mentalidade, né? Que é começar a falar de tática. O que deixa o pessoal maluco hoje com o time do Palmeiras? Que o time do Palmeiras, ele não desarruma. Você tira uma peça, você... Aliás, assim, é até melhor quando expulsa, né? Quando expulsa, joga... Tão organizado. Quando expulsa alguém do outro lado, que dá problema. Então, quando a gente joga com a menos, a gente ganha. Quando a gente joga com a mais, a gente não consegue ganhar, né? É foda. Mas entender. É por causa da organização. E se eu não fosse palmeirense, eu ficaria com raiva. Porque, assim, o time é organizado. Alguém já sabe o que fazer, no olhar. Então, você vê que o time tem uma troca. E aí, acho que é uma outra vantagem também que eu vejo, que eu acho que ele foi lapidando ao longo dos últimos meses, né, fazendo trocas pontuais e tudo, foi a questão da vaidade. Esse é um elenco que... Fala pra mim, qual que é o melhor jogador do Palmeiras hoje?
Dudu? Cara, durante o ano foi vários. Sim. Foi uma época, foi o Veiga, depois Dudu, Scarpa. Eu acho que o Dudu, Rony. o Dudu é o melhor, só que se for pra escolher o craque do brasileiro, eu dou pro Scarpa. Mas não tem um protagonista. Não tem. É o time. É o coletivo, Exato. né? É Que é o o coletivo. forte. Sim. Que é a mentalidade que ele coloca. E quando entra... Tanto que assim, ele tirou da cartola o Mike substituiu o Veiga. Tira Sim. da cartola isso. Onde você podia imaginar que o Mike ia... Substituiu o Veiga, né? Há 2 anos atrás tava todo mundo reclamando. Tem 2 laterais que não... nenhum nem outro lateral direito. A gente queria um outro, buscar, né? E o cara consegue fazer isso. E ele faz os jogadores melhores. Eu acho que ele tira um... Potencializa muito, né? Potencializa Extrai tudo que dá, né? Extrai, assim, o cara... Por quê? Porque o cara começa a entender tática, o cara começa a entender o que ele tá fazendo, o cara começa a entender que se ele se doar ali e o outro fizer... Então, assim... E eu tenho a impressão de fora, eu nunca tive ali dentro, que os caras se gostam, né? Óbvio que tem os grupinhos ali, um e outro, você vê que tem alguns com mais a turma do boxe, a turma do... Você vê ali, mas assim, eles se gostam, eles estão ali na... E eles abraçam, né? Você vê o que eles fazem com o Hendrick agora, né? Então tem lá o rodízio para levar o Hendrick para casa todo dia. Motorista da rodada, né? Rodada. Então, assim, eu acho que isso vem do Abel, na minha percepção. E ele faz isso também com o time que tá em volta. Cozinheiro, né? Outro dia ele começou uma entrevista coletiva falando do trabalho... O time faz muito gol de bola parada. Aí não é ele que treina, né? É o Castanheira. É o Castanheira. E ele vai lá e coloca e fala assim, isso é mérito do Castanheira. Então é papel do líder. Cara, eu tô aqui para ajudar. Mas esse trabalho é do Castanheira. Valorizar. Ele valorizou muito o Rony. A gente foi lá, contratou não sei quantos centroavantes. Hoje qual que é o que a gente sente falta? O Rony. Né? O time é outro quando... Isso não quer dizer que o outro não vai dar certo também, né? Mas porque... o que ele tá fazendo com o Flaco, isso eu acho um exemplo de liderança fodida também. Porque, por exemplo, o Flaco é um cara que... Maior contratação da história do clube, 21 anos, começou bem, mas depois já teve uma queda. Que o que o Abel faz? Escanteia ele e fala, fica um mesinho sem receber chance aqui, ó. Tipo, blindando o cara mesmo, tá ligado? Isso é gestão... Tanto que ele tentou voltar agora, o cara já se mostrou um pouco nervoso, talvez o Abel já vai sentir que ele não tá tão pronto pra voltar ainda. Ele fez isso com o Merentiel antes, Exato, deixou um mês de geladeira, aí entrou, fez gol contra o Bragantino, fez contra o Santos. Então, e aí a gente pode pensar o seguinte, a gente teve aí o Veiga e o Scarpa quase 2 anos que não... A gente olhava e falava, a gente não tem meia. O Veiga foi emprestado. Foi emprestado, voltou... O Scarpa, em 2018, ele era o terceiro reserva. Mas eu acho que é uma coisa que eu via que o São Paulo tinha lá atrás, e não tem mais também, que é essa coisa de ter tempo para fazer as coisas. Sim. E a gente conseguiu ter esse tempo agora. Porque assim, o Flaco entrou, não tem problema. Se isso fosse há 4 anos atrás... Fala, Palmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.